Então, nas nossas conexões, nós temos até esse momento feito uma série de costuras a respeito dos conceitos que subjazem a preparação de resposta a emergências e a desastres, né? De forma que a preparação doméstica, a preparação em que nós ressaltamos aquele aspecto de desconstruir a ideia de que o povo brasileiro não é capaz de se organizar e se associar para promover ações conjuntas. Isso é uma falácia, isso não é verdade, porque há sim essa capacidade, e demonstramos isso, falamos lá das escolas de samba, dos blocos, de várias organizações que nascem da espontaneidade e que se realizam. Mas isso é uma forma mais contextual, mais global, né? E agora eu quero chamar a atenção para um outro aspecto. É um aspecto mais individual, ou seja, uma série de estudos foram feitos sobre as questões da sobrevivência, né? E que isso depende, em determinadas intercorrências, de alcançar acesso, de ter acesso às agências de respostas, no caso clínico, no caso de trauma, a família, a pessoa, que é o SAMU, que depende, que é o indivíduo, que é a pessoa em si, ou alguém da família que precisa de ajuda, e você pode ganhar tempo preservando os sinais vitais até alcançar um hospital, até obter a agência. O problema são aqueles primeiros minutos que nós falávamos, e até na questão de desastre, até 5 dias, mas nas questões clínicas, questões de trauma, nos primeiros minutos. E isso são divididos em vários tópicos de conhecimento que são repassados à população como sendo cursos de primeiros socorros. Então, essa condição, no entanto, ela depende de uma decisão de cada pessoa aprender. No passado, bem recente, eu diria até 2015, e depois houve um hiato muito grande que ninguém sabia o que estavam a fazer com essas propostas de ensinar primeiros socorros. Por quê? Porque eles estavam circunscritos a quem subvencionasse o programa. Às vezes uma paróquia, às vezes um templo, às vezes um clube, às vezes um condomínio, mas às vezes, e quem iria lá, seja lá aquelas associações como Rotary, como Lions, né, em que promovem isso, a família. Mas esses cursos tinham duas características. Ou eles eram muito longos, porque abrangiam vários tópicos, uma vez que entendíamos que entrariam problemas tanto do trauma, as diversas etiologias do trauma, como entrariam os males súbitos, diversas intercorrências de saúde que a pessoa já tem, às vezes não sabe que tem, mas que subitamente se agravam. Isso é chamado de males súbitos, como é o caso de crise de asma, de emergências diabéticas por hipoglicemia, então, ou um AVC, ou então um problema cardíaco, de maneira que também aquelas relacionadas ao frio e calor, como hipotermia, hipertermia, né, desidratação, todas essas questões são tratadas num único bloco. Então o curso poderia ser muito bom, durando até 80 horas, 40 horas, 16 horas, mas ainda assim, essa enxurrada de informações eram aquelas que vinham nos livros, que depois se faziam provas, o que o professor ensinava, que tinha os vídeos, as transparências, os slides, as técnicas, as práticas, de maneira que era uma dedicação mesmo, né? Então, agora a proposta chegou em agosto de 2021, depois de praticamente 5 anos de estudos que se debruçaram sobre a prevalência dos primeiros socorros, que estava sendo colocada como muito importante, porém não alcançando todas as pessoas, porque apenas aqueles que tinham ou a predisposição de querer aprender, eu digo não os profissionais, as pessoas comuns, membros da família, todo mundo, desde que pudesse aprender alguma coisa. Essa era a nova instrução que sai agora em 2021. Todas as pessoas podem aprender pelo menos um tópico, aquele tópico que você mais gosta, dependendo, ou não gosta, mas viu acontecer e naquele momento sentiu falta de saber. Por exemplo, mencionei outro dia, no sangramento grave, que é diferente do sangramento não grave, né?
do que a gente define como de pequenas hemorragias, porque hemorragia não significa sangramento grave. Até pode ter uma hemorragia de dente, uma hemorragia de face, de escalpo e não matar. Mas sangramento grave são aqueles que atingem as extremidades, como braços e pernas. Nesses lugares é que passam vasos calibrosos. Então, vamos supor que estivesse diante de uma condição como essa, ou mesmo se não soubesse que era grave, queria saber se era grave ou não. Pronto, me interessa, porque eu passei por uma situação como essa e me tornei um questionador sobre isso e quero aprender. Então, essa é a proposta do WILCOR e do CONSTRI, né, que são essas organizações internacionais, apoiadas, inclusive, por várias organizações como Cruz Vermelha Internacional, como o Crescente Vermelho, como também o Banco Mundial, como também outras organizações, como a própria OCDE. Então, o que elas dizem? Bom, os primeiros socorros são fantásticos como ação de dar a autoconfiança na pessoa e cada uma, pelo menos, saber fazer uma coisa diferente, aquilo que ela sentiu mais vontade de aprender. Isso pode fazer uma imensa diferença, principalmente no que eles definem como áreas frágeis. O que são as áreas frágeis? São muitas, e no Brasil temos imensas, já mencionamos. São aquelas onde os recursos são parcos ou ausentes. Então, eu estou num local que não tem esse recurso, principalmente numa fazenda, no campo, numa praia, num barco, num lugar distante, ou mesmo dentro de cidades, cujas cidades você não vai encontrar isso dentro de um tempo razoável que esteja ali naqueles poucos minutos que lhe sobram para poder estabilizar os sinais vitais. Sinais vitais nós mencionamos que é o neurológico, o respiratório e o circulatório. Crianças, por exemplo, elas são muito mais acometidas de problemas respiratórios do que adultos. E adultos são muito mais comprometidos de problemas cardíacos. E adulto não desmaia, mas se desmaiar é um problema grave. Em compensação, essa questão de perder a consciência pode estar associada a um outro problema. Qual o problema? Então, na realidade, cada um sabendo um pouco, é essa que é a visão. Então, essa exposição aos conteúdos longos, além de caros, né, porque alguém tem que pagar o professor, tem que pagar a sala de aula, tem que pagar o lanchinho, porque vai levar o dia inteiro, 2 dias, tem que fazer casa de banho lá, o banheiro ser muito bem organizado, enfim, tem que ter alguém que vai cuidar da cobrança, alguém que vai cuidar dos pagamentos, toda uma infraestrutura que a internet substitui. Portanto, os programas estão sendo colocados pela RTI nessas pílulas daquilo que eu tenho interesse de aprender, com a profundidade que eu tenho interesse de atender. Então, eu posso selecionar, porque isso se torna uma tecnologia à disposição da população que facilita muito e abarateia muito, porque muitos desses cursos nem são cobrados. São colocados à disposição, mas na medida que eu quero me aprofundar, então tem aqueles valores adicionais que você vai aprofundando na medida da sua necessidade. Mas importante é saber que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela enfatiza essa importância. E, portanto, também não tinha como confirmar que todas as pessoas egressas dos cursos de primeiros socorros desenvolviam as habilidades necessárias para ter essa autoconfiança. Portanto, também havia essas dúvidas. Imediatamente após o curso, pode ser 6 meses após o curso, 1 ano após o curso, até que ela retomasse. De novo, nas empresas tinha que passar lá por aquela atualização de conteúdos, era obrigado, mas geralmente o pessoal da brigada, ou então o pessoal da CIPA, mas não todos os funcionários. De forma que o que se fala não são aqueles obrigatoriamente por leis ou normas técnicas, mas todos nós, todas as pessoas da família, todas aquelas se incentivem a dizer qual é o tópico que você preferiria. Eu tenho um parente ou um filho, uma filha com problema de asma. Então, que tal saber usar um broncodilatador? Eu tenho muita suscetibilidade à picada de abelha, ou então a amendoim, ou qualquer outro desses alergênicos que pode produzir um choque anafilático. Ou então, lidar com o frio e calor, lidar com problemas de temperatura elevada, lidar com convulsões, qualquer que seja aquilo que você teria a máximo interesse em saber um pouco mais. E depois, se quiser se aprofundar, vai se aprofundando. Portanto, cada um pode, em cada momento, decidir aprender ou aprofundar o seu aprendizado. E esse é o tópico que se torna, por exemplo, aquilo que você gosta, o original. Você pode aprender outros, nada impede, se gostar do programa e se achar que foi prevalente, e pode ter certeza. Essa é uma visão da ONU, essa é uma visão do desenvolvimento da humanidade, em termos de que é importante as pessoas saberem ler,
escrever e aplicar os primeiros socorros. Lembra do soldado? Atacar, se defender e aplicar os primeiros socorros? Bom, nós não estamos na guerra. A nossa guerra é saber ler para poder ler e entender e não depender do que os outros nos digam. Saber escrever para expressar aquilo que nós queremos e colocar as nossas ideias. E no mesmo nível, nem abaixo, nem do nada, no mesmo nível, saber primeiros socorros. Principalmente estando em áreas frágeis. Lembra, nosso país tem muitas, imensas áreas frágeis. Naquelas que você pode fazer toda a diferença. Estamos nas conexões, vamos avançando com esses tópicos. Meu nome é Randall Fonseca. Até breve.